Boa noite, galera. Vamos conversar um pouco aqui sobre um projeto criado durante a disciplina de padrões de projeto, que foi o desenvolvimento de um padrão de projeto do zero. A gente criou aqui o Match in Act, vulgo combinar e agir, do português. E eu queria apresentar um pouco, falar um pouco sobre quais são os intuitos, por que que a gente fez, qual foi o problema que a gente achou e o que que isso aqui vai ajudar na vida de um desenvolvedor no dia a dia, no cotidiano. Então, bora lá. Match in Act, disciplina de padrões de projetos. Aqui tem a estrutura geral do que vai ser falado hoje. Tem alguns tópicos, então a gente vai apresentar ali os integrantes, qual é a intenção do projeto, a motivação, a estrutura, a aplicabilidade, as consequências dos participantes e também as colaborações. Isso tudo é vinculado ali ao padrão de projeto. Inicialmente, a gente vai entender um pouco sobre quem são os participantes. E aqui tem as 6 pessoas que participaram, então Carlos Santos, Juan Borges, João Vitor Araújo, Enzo Nava, Matheus Lima e eu, Sávio Mendes, que vos fala. E é isso. Entender um pouco sobre a intenção e a motivação do projeto. Por que que a gente desenvolveu. Como intenção, a gente tem que o Match in Act ele visa permitir a composição flexível de regras condicionais com execução desacoplada de ações, baseando decisões em contextos dinâmicos. Então, do grego aí para quem não entendeu muito bem, basicamente o Match in Act ele funciona como um mecanismo de combinação-ação. Então, sempre que a gente tiver uma combinação, um conjunto de regras que ele atende aquela condicional, ele vai estar executando uma ação. E aí a gente vai conseguir iterar várias regras, tá fazendo uma estrutura que é flexível, que ela pode escalar muito, ela pode aumentar, ela pode diminuir sem consequências. Então a manutabilidade desse código fica muito fácil. Qual a motivação? Em sistemas complexos, múltiplas condições determinam comportamentos distintos. Tradicionalmente, essas condições são implementadas de forma rígida e acoplada. O Match-Next Pattern promove um modelo onde as regras são unidades independentes, capazes de avaliar, que é o próprio match, que no caso uma condição sobre um contexto, e executar, que é o act, que equivale ali à ação correspondente. Isso vai facilitar a gente na composição dinâmica de regras. Então a gente vai poder, além de ter a regra normal do match next, a gente pode ter ali um end rule, a gente pode ter um or rule, um not rule, e que vai ajudar a promover ali a clareza, reutilização e manutenção da lógica de negócios. Isso aqui é importante a gente entender antes da gente passar para os próximos slides. Basicamente, a gente vai ter uma estrutura que vai possibilitar crescer essa estrutura de regras. A gente não vai ter só bateu, executou, a gente pode ter novas combinações e aí a gente vai explicar um pouco mais para frente quando a gente estiver ali nas estruturas, mostrando ali como que ficou vinculado ali o desenho do nosso pattern. Estrutura. Eis aqui o diagrama que a gente criou. A gente estruturou dessa forma porque assim fica claro para cada um entender. Então, mais à esquerda, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem a rule, que ela basicamente vai definir ali a regra que a gente vai seguir. Então, a gente tem sempre 3 métodos ali abstratos. É uma classe abstrata que vai ser implementadas pelas classes filhas, estendidas, né? Isso depende aí de como você vai implementar, de qual linguagem. Enfim, nessa classe rule, a gente vai ter 3 métodos abstratos. Então, vamos ter ali o process, que ele vai receber um contexto e não vai retornar nada. A gente vai ter um match, que ele vai receber um contexto e vai retornar um boolean. Então, nesse matching é onde ele vai fazer a verificação, a validação. E um act, que ele vai receber ali o contexto também e não vai retornar nada, que é quando a gente vai realizar a ação. Você deve estar se perguntando o que deveria ser esse contexto, por que ele sempre recebe esse contexto. Esse contexto é basicamente uma estrutura de dados que a gente criou e se trata dessa figura central aí. Então, o contexto ele tem ali uma estrutura de dado que é um mapa de string object. Então, a gente sempre vai ter conjuntos de chave e valor ali dentro desse contexto. E aí a gente pode brincar da forma que a gente quiser. A gente pode ter uma chave valor em casos de uma identificação para uma string, a gente pode ter valores booleanos, a gente pode ter dentro desse chave valor, a gente pode ter no valores outras estruturas de dados, então a gente pode ter um valor com outros valores, a gente pode ter objetos, a gente pode ter classes, a gente pode ter várias lógicas e fluxos, enfim, aqui é uma infinidade de coisas, mas sempre definida pela estrutura de chave valor na parte mais limiar ali, a parte mais de cima da estrutura de dados. Ali
mais à direita, no canto superior direito, a gente tem o matchNect em si, e aí ele vai armazenar consigo uma rule list, que é basicamente uma lista de regras. Aqui a gente utiliza uma array list porque isso facilitou a gente para ler no Java, mas aqui a gente pode ter implementações diferentes. Isso aqui pode ser encadeado, mas não necessariamente quer dizer que vai ser aquela estrutura encadeada, que um depende do outro, enfim, aqui vai de implementação para implementação. A gente deixou dessa forma porque é claro que a gente quer deixar claro que a gente vai passar por todas as condições, por todas as etapas, executando todos os itens. Essa é uma diferença interessante. Mais à esquerda aqui no canto superior, no canto inferior esquerdo, a gente tem um concrete rule, que é uma implementação da rule, que eu já expliquei anteriormente, que é uma classe abstrata. Então, nessa concrete rule, a gente vai ter os dois métodos, que é se ele bater, vai ter um match e um act. Ali a gente vai fazer a implementação em si do que a gente quer. Então a gente pode ter regras vinculadas ao usuário, a gente pode ter regras vinculadas a clientes, pode ter regras bancárias, e aqui vai depender. Tipo, cada classe vai poder implementar ali sua regra, enfim. À direita aqui embaixo, a gente tem um cliente. A gente vai ter esse cliente, ele basicamente vai servir para a gente estar manejando, passando ali entre os contextos, entre o MatchNect, a engine do MatchNect, enfim. O cliente ele é só uma representação que a gente vai ter alguém utilizando essa estrutura. Aplicabilidade. Entender que a aplicabilidade desse padrão é basicamente sistemas que demandam lógica condicional complexa e configurável. Então a gente pode deixar de ter aqueles múltiplos if elses, a gente pode deixar uma estrutura ali de switch case mais simples e a gente pode tá tornando isso mais padrão, mais reutilizável, assim dizendo, né? Processo de validação ou autorização é o que o nosso pattern faz. Ele basicamente vai validar e depois executar algo. Engines de decisão baseadas em múltiplos critérios, que é aquele caso que eu já citei anteriormente. A gente pode crescer a estrutura para condições com AND, OR, NOT, enfim. Implementação de feature toggles e políticas contextuais. Aqui é um pouco mais de regra de negócio, a gente entendeu um pouco sobre feature toggles. São aqueles casos onde a gente pode ter desativados, ativados, um cliente ele pode bater com uma condição, enfim. Aqui são diversas implementações. Consequências. Quais são os benefícios? Quais são os malefícios ou possíveis desvantagens, assim dizendo, de utilizar esse pattern? Por que eu deveria usar esse pattern? Como os benefícios? Inicialmente, a gente tem um desacoplamento entre a condição e a ação. A condição ela nunca vai saber da ação, a condição só vai saber que ela precisa retornar se bateu a regra ou se não bateu, de acordo com as regras que vai ter definido ali para cada classe. Ele é flexível, então novas regras adicionadas sem alterar o motor. Você não vai ter mudança nenhuma no motor, praticamente a classe pai ali da engine, a matchNect, ela vai nascer e vai continuar daquela forma até o final do código, já que o que vai depender é só das filhas, enfim, não vai precisar ficar adicionando condições. Composição declarativa de lógica condicional complexa. A gente sabe que ali vai ser uma estrutura de condicional, então a gente não precisa fazer aquele if, a gente não precisa fazer aquele switch case, enfim. Fácil de testar e manter. Por consequência, quando a gente tem essa estrutura que cada classe ali, cada regra concreta vai conseguir implementar a sua forma, suas, suas necessidades, a gente consegue deixar isso fácil de manter, a gente consegue deixar isso fácil de testar, então remover e tirar um item da lista se torna algo simples e reutilizável. Possíveis desvantagens. A gente pode introduzir uma complexidade se as regras forem mal organizadas. Isso aqui é basicamente se ficar muito bagunçado. Se dentro do seu projeto você não tiver uma boa arquitetura, assim entre aspas, isso aqui pode acabar ficando bagunçado. Para cenários extremamente complexos, os motores de regras completos podem ser mais adequados. Aqui é basicamente aquilo de se ficar muito complexo, vai ficar mais complexo, mas a ideia é essa. Aqui a gente tem os participantes, é tudo aquilo que eu já expliquei anteriormente. Então, uma rule, né, a classe abstrata ali, ela vai definir uma interface abstrata com método process, que geralmente é o final, né, que chama um método match condicionalmente, um método act. Um act, um método abstrato a ser implementado por subclasses para avaliar uma condição com base no seu contexto. Um act, método abstrato a ser implementado por subclasses para executar uma ação se o match for verdadeiro. Concrete rule, a gente vai ter ali um exemplo de uma use rule collection
.vip, use o rule collection first login, que vai ser um exemplo que eu vou trazer ali em código mais futuramente. E é basicamente as classes que vão estar implementando aí essa estrutura aí de regra abstrata, enfim. Contexto. Ali foi basicamente uma estrutura de dados que a gente vai utilizar nesse contexto. A gente vai manter os dados relevantes sobre os quais as regras operam. Fornece métodos para definir e obter esses dados. O MatchNect é a própria engine, então ele vai manter uma coleção de objetos de rule, e aí ele vai ser o responsável por chamar a execução desses caras. E ele vai fornecer um método de run para iterar sobre todas as regras, invocar seus métodos process e passa o contexto ali para cada um. O client, que é, por exemplo, o main Java ali, ele cria e configura o objeto context, cria o objeto MatchNect engine, cria ou obtém instâncias e concrete rule e adiciona ao engine. Inicia o processamento das regras chamando o método run do engine. Então é basicamente ali só como que a gente poderia utilizar, né? Aqui é um caso simples que a gente fez ali uma classezinha só para tá chamando isso aí, não em um projeto real, mas algo mais para teste mesmo. Aqui são as colaborações. Então, o que vai acontecer ali, qual é o fluxo que vai acontecer? Então, a colaboração entre os participantes ocorre da seguinte maneira: o cliente instancia o context, preenche os dados. O cliente instancia o MatchNect, no caso a própria engine. O cliente cria ou obtém a instância da concat rule e registra ela no engine. Então, a gente vai ter o MatchNext lá, o add rule, que a gente vai estar adicionando novas regras lá para dentro dele. O cliente solicita ao engine que processe as regras passando o context. Então, a gente vai chamar a própria engine, vai passar o run e passar o contexto lá para dentro, aquela estrutura de dados já falada anteriormente. E aí o engine, no caso a própria MatchNext, ele vai iterar sobre todas as listas de rule e para cada rule ele vai atuar. Se a engine chama rule process, ela vai estar fazendo ali aquela verificação do MatchNext. Enfim. O método rule match, que é o dentro da rule process, perdão. O método rule match da concat rule é chamado, a concat rule usa o contexto para avaliar sua condição. Se o match retorna true, o método rule act da concat rule é chamado para executar a ação. A concat rule pode executar o contexto novamente. Enfim, aqui a gente pode ter esse caso. Aqui é basicamente o fluxo. E aí o fluxo continua até que todas as regras da engine tenham sido processadas. Por último, falar aqui um padrão relacionado, como vocês já devem ter visto aí, ele se assemelha muito com outro padrão, que é o próprio cadeia de responsabilidades, o Chain of Responsibility. E aí a gente precisa entender um pouco sobre a diferença entre eles dois, e a principal diferença entre eles dois é o verbo e aí a maneira de atuação. O matching, o Chain of Responsibility, ele tem como função principal ter uma cadeia ali de validações, uma cadeia de ações, onde a gente vai passar uma regra, e aí se alguma determinada regra atender aquele caso, ele vai parar naquele instante e as outras regras não continuam. Assim, no nosso caso, não. No nosso caso, é uma atuação direta. A gente vai ter um conjunto de regras. Se bater aquela regra, ela vai atuar, e aí já passa para a próxima regra tranquilamente, sem necessariamente parar ali no meio. A gente tem a confirmação que todas as regras naquela lista vão ser executadas ao fim da nossa execução da engine. E aí, isso daqui foi todo o nosso slide. A gente entendeu um pouco mais sobre o conceito por trás do nosso padrão. Então, bora dar uma olhada aqui em código, como que isso aqui foi estruturado, mostrar um pequeno exemplo aqui para vocês lá na IDE. Aqui na IDE, a gente tem a nossa própria engine inicialmente. Então, a gente tem aqui o MatchNext por si só. E aí, aquela estrutura que eu já avaliei já com vocês, que a gente vai ter uma array ali para armazenar a lista de regras. A gente vai ter um construtor padrão, que ele só inicia esse array. E a gente vai ter aquele método lá de addRule, que sempre que depois que a gente tiver instanciado, a gente vai estar adicionando novas regras naquela instância. E depois de que tiver todas as regras, a gente vai poder fazer o run disso daí. E então a gente na própria engine a gente chama o run, e aí o run ele vai ser responsável por chamar por cada regra o seu process. Esse process que lá dentro a gente vai ter a validação e a ação em si. Dentro da regra, a gente vai ter da abstract rule, a gente vai ter aquele caso lá que já citado anteriormente. Então, ela é uma classe abstrata apenas com um método público já padrão de todas as classes, ela vai verificar se a condição bate, e se bater,
Se bater, ela age. Se não bater, ela retorna. Se bater, ela age, né? Naquele caso. Nesse caso aqui, a gente tem os dois métodos abstratos. Então, todas as classes filhas, todas as classes concretas que nascerem daqui vão estar implementando esses dois métodos e a gente vai garantir que todas elas seguem o mesmo padrão. É justamente esse o padrão de projeto, né? A gente fez aqui uma pequena estruturazinha aqui de exemplo. Então, a gente fez duas classes, uma VIP e uma First Login. Essa aqui, para quem não tem muito contexto, não conhece muito de Java, aqui é basicamente uma classe estática e aí ela tem duas classes dentro dela. Então a gente tem, elas atuam como se fossem constantes, mas no fim é como se fossem classes mesmo. Então, quando a gente faz esse new rule aqui, é como se a gente estivesse estendendo aqui no Java, né? Então ele vai ter o override lá da match. Nesse caso aqui, a gente pegou o contexto que veio e a gente validou se no contexto tem uma chave lá de first login. Quando a gente tem aquela chave de first login, a gente verifica o valor. Se ela bater com true, a gente retorna que ele pode ser utilizado. E aí a gente pode estar fazendo o act. Nesse caso, o act dessa condição de first login é basicamente ofertando produtos de primeiro login. Imagina que a gente tivesse um cenário ali onde o usuário acessa ali inicialmente a nossa página inicial, ele pega ali os cookies, ele pode verificar ali se nos cookies bate alguma condição e aí ele pode mostrar uma determinada propaganda. Então, Google me contrata. E aí tem outra classe aqui de VIP. Eu citei o VIP, citei o exemplo do Act do First Login, né? Mas enfim, o First Login a gente tem um match dela, se verifica se tem a chave lá de First Login, e aí faz o Act de ofertando produtos do primeiro login, e o VIP verifica se tem uma chave lá de VIP e considerando bônus VIP. Então, é isso, né? Aqui a gente tem o contexto, que foi a estrutura de dados citada anteriormente. O contexto, ele basicamente vai definir essas novas a nossa estrutura de dados. Então, a gente tem um set e um get para recuperar o valor. Então, no set, a gente vai ter dentro da nosso data, a gente vai ter que adicionando as novas regras, os novos conjuntos de pares, chave e valores. Então, a gente pode passar aqui para dentro uma chave, a gente deve passar uma chave e também um valor, um objeto em si lá para dentro. A gente pode passar uma string, a gente pode passar um boolean, a gente pode passar outro mapa, a gente pode passar uma classe, a gente pode passar e aqui vai da sua lógica. A gente fez os testes ali com valores booleanos para ser mais simples, né? E a gente tem um get que ele utiliza para recuperar esse dado. Então ele retorna de acordo com a chave, ele retorna o valor que tem lá dentro. Na classe main aqui foi só uma implementação simples. E aí aqui nessa classe main, ele primeiro instancia ali o contexto, só para a gente definir algumas regras. Isso daqui a gente pode brincar da forma que a gente quiser. Eu botei que o VIP é true e o first login é falso. Nesse caso, aqui a gente pode ter relações com bancos de dados não relacionais, onde a gente tem aquela questão de cache, a gente pode fazer, quem já trabalhou com Redis sabe como é que funciona, ter os dados armazenados em cache, depois a gente vai recuperando e vai atuando. Enfim, é semelhante a essa estrutura de dados. Aí a gente tem aqui a própria engine. E a engine a gente pode passar lá para dentro as regras. Então, como eu tinha dito, lá na Use Rule Collection, a gente tem a classe lá de VIP, a gente tem a classe First Login, e aí a gente passa aqui para dentro da regra, e depois a gente só roda a engine e aí tá tudo certo. Então, se a gente executar esse código aqui, a gente lembrando que o VIP é true e o First Login é falso, a gente vai ter um resultado ali de apenas a mensagem do VIP é o que é esperado. Ele está fazendo aqui o build da nossa aplicação. Terminando, e ele vai exibir aqui pra gente no próprio console. E aqui, concedendo o bônus VIP. O que foi que aconteceu? A engine lá, ela processou as regras, verificou. Então, nos casos onde aconteceu, no caso onde bateu a regra, ela executou a ação. Nos casos que não, ela passou apenas pro próximo, sem necessariamente quebrar ali no meio. Então, se a gente viesse, por exemplo, a gente tivesse aqui um true ao invés de um false, a gente já poderia fazer isso daqui, ter as duas mensagens, os dois retornos que a gente já guardava. Então vamos fazer o teste, verificar se funciona. E aqui tá, concedendo bônus VIP, ofertando bônus de primeiro login, que agora as duas condições atenderam. E aí nesse caso aqui a gente pode ter simplesmente retirar as regras, a gente pode criar novas regras, a gente pode criar novas classes.
A gente não precisa se prender necessariamente a essa estrutura aqui simples que a gente fez aqui só para exemplificar. Esse foi o nosso padrão. A gente espera que vocês tenham gostado e é isso.